ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a glória ou a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Essa versão é a versão NVI. Mas na introdução, que o Robson já projetou aí, a graça de Deus é multiforme, 1 Pedro 4,10, isto é, ela se manifesta das mais variadas formas. Inclusive o texto de Pedro 4,10, o ato de Deus dar dons aos homens é um ato de graça. É um ato de graça. Qualquer dom que você recebeu de Deus para trabalhar na obra de Deus, na sua obra, é um ato da graça de Deus, para que você tenha dispositivo para servir, para produzir, No primeiro ponto da nossa lição, a partir de Tito 2, 11 a 14, vamos ver o seguinte, que nós vamos ver que essa graça, a partir de Tito 2, 1 a 14, vamos ver que esta graça, primeiro, ela salva. Meus irmãos, primeiro, essa graça salva. Por quê? Está projetado aí. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Por isso que quando eu estava repetindo o texto, eu disse que iria pôr uma vírgula aqui na minha mente, porque lá é ponto, mas na minha mente iria pôr uma vírgula, tá? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aí esses versículos aí, João 3,16, quem sabe de cor, todos sabem, né? João 3,16, 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo, não amou alguns, amou o mundo de tal maneira, este tal maneira é porque não existe meio de narrar, de explicar esse amor. Não existe forma, não existe vocabulário para narrar de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para quê? Olha, o primeiro ponto aí, Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo ou alguns, todos aqueles que nele creem, recebam a vida eterna. Por quê? 1 João, está aí, capítulo 2, versículo 1 e 2, o apóstolo João vai dizer o seguinte: amados, essas coisas eu vos escrevo, 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2, amados, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se porventura alguém pecar, temos um advogado junto ao trono do Pai. João vai continuar. Ele é a propiciação
Ele é a propiciação, está lá na tela. Ele é a propiciação pelo pecado dos eleitos. Correto? Correto, irmãos? Ele é a propiciação pelo pecado dos predestinados. Correto? Ele é a propiciação pelo pecado dos destinados. Ele é a propiciação pelo pecado dos selados. Ele é a propiciação pelo pecado, mas também pelos pecados de todo mundo. Por que eu estou fazendo essas considerações? Porque existe uma linha doutrinária, isso em relação à soteriologia, que é a doutrina da salvação. Nós precisamos ter muito cuidado. Por quê que nós precisamos ter muito cuidado? Porque Tito vai dizer que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então a graça alcança todos, não apenas eleitos, não apenas selados, não apenas predestinados. São pontos, é fato. Certo? Segundo, João está dizendo que Jesus é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo mundo. João 3,16, Deus amou o mundo, e todo aquele que crê, todos, independente de quem for, quem crê será salvo. Então a graça, ela não é limitada, como se prega essa outra corrente teológica. Ela é ilimitada. Ela é ilimitada. Certo? Ela é ilimitada. Então, o primeiro ponto que eu disse aí, vamos lá, de forma pedagógica, nós estamos no curso de ensino, e é assim mesmo que eu ensino. Vamos lá, de forma pedagógica, em primeiro lugar, a partir de 2:11 a 14, vamos ver que a graça, primeiro, salva. Primeiro, salva. Segundo, aí, ela educa, ela instrui. Então, você já pararam para pensar que a graça ela é pedagógica, ela é instrutora, ela tem instrumentos de pedagogia, ela instrui, ela educa. Se a graça apenas salvasse, te salvei, pronto, mas não te ensinasse a permanecer salvo, você teria muito mais dificuldade de ser salvo, correto? Mas a mesma graça que te salva é a mesma graça que te ensina a permanecer salvo. Vou repetir, e se você não conseguir gravar quase nada dessa mensagem, grave pelo menos isso. A mesma graça que te salva é a mesma graça que te ensina a permanecer salvo. Vou repetir de novo. A mesma graça que te salva é a mesma graça que te instrui, te ensina a permanecer salvo. Ela te orienta, ela te ensina, ela educa, ela instrui, ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, ou nesta era presente. Ela salva, mas ela te ensina a permanecer salvo. De repente você quer caminhar para cá, a graça, opa, esse caminho não é seu mais. De repente você quer caminhar para o outro lado, a graça vai dizer, opa, esse caminho não te pertence mais, isso não te pertence mais. De repente você quer retroceder, a graça, não,
precisa caminhar, porque o alvo é para frente, Jesus é para frente, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A mesma graça que salva, ela te educa, ela te ensina, ela nos ensina a renunciar todas as impiedades, paixões, e viver de maneira sensata, justa, piedosa, nesta era presente. Então a graça, meus irmãos, ela é a graça salvadora, ela é pedagógica, ela é orientadora de como todo cristão precisa se comportar. Ela é orientadora de como todo cristão precisa se comportar. Quando nós erramos, e olha que nós erramos, meus irmãos, nós não somos perfeitos, aqui e acolá nós erramos, mas nós erramos por fugir da pedagogia da graça, por não entender o ensino e a pedagogia da graça, por não entender a orientação da palavra de Deus, por não entender o direcionamento constante em nossa vida do Espírito Santo de Deus. A graça é pedagógica, a graça orienta, ela nos educa. Terceiro, ela é propulsora da esperança eterna. Vamos lá ler comigo essa parte. 1, 2, 3. Propulsora da esperança eterna. Isso aqui está tudo no texto de Tito 2, 11 a 14. Nós lemos o 15 também, mas até o 14. Para os pregadores que gostam de pregar expositivamente, esse texto é um texto muito fácil de pregar expositivamente. Para os pregadores que gostam de pregar textualmente, pegar o texto, esmiuçar esse texto, esse próprio texto, pregar textualmente, esse texto também é super fácil de pregar, de forma textual. Porque o próprio texto oferece para você os pontos de partida para você esboçar o seu sermão e falar a sua mensagem. O próprio texto em si já é pedagógico, já é intuitivo, certo? Já te instrui. Então ela é propulsora da esperança eterna, porque no versículo de Tito 2, 11 a 14, ela vai dizer o seguinte: enquanto aguardamos a bendita esperança, enquanto aguardamos a bendita esperança. Qual é a nossa bendita esperança, irmãos? O hino 300 vai dizer: nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até amanhã raiar. Louvado seja o nome de Jesus. Então a graça, ela é propulsora da nossa esperança. Enquanto estamos aguardando a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, certo? Então ela é a propulsora dessa esperança. Está no texto que nós lemos de Tito 2, 1 a 14. Ela, depois de ser pedagógica, nos ensinando a viver justa e piedosa nessa era presente, aí Paulo continua: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador. Ela nos mantém esperançoso, ela mantém a nossa esperança viva. Por isso a nossa esperança não morre. Porque, vou repetir, porque a mesma graça que salva é a mesma que educa e é a mesma que mantém
mantém a nossa esperança viva. Louvado seja o nome de Jesus. Aí, depois de essa fala de Paulo, enquanto aguardamos a bendita esperança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu coloquei: a graça nos ensina a esperar, mas não ficar parado. Mas não ficar parado. Todos nós estamos aguardando a volta de Jesus. Posso dizer assim? Todos nós estamos aguardando a volta de Jesus. Posso dizer que todos vocês também estão? Amém, irmãos? Estão? Ou estão pensando que vai demorar muito, ou que de repente Jesus nem vem mais? Estamos aguardando a volta de Jesus. Mas eu pergunto: de que forma nós estamos aguardando? De que forma? Estamos aguardando assim? Estamos aguardando assim? Eu creio que Jesus vai vir, meu nome está escrito no livro da vida, então vou cruzar os braços, já fiz muito para Jesus, vou cruzar os braços, vou esperar Jesus agora, descansando. Não, a esperança que a Bíblia nos propõe, ela não é passiva. Ela não é passiva, ela é ativa. E eu lembro, irmãos, quando o povo foi levado para o cativeiro babilônico, o reino do sul, Judá, foi levado para o cativeiro babilônico, e a promessa de Deus era que eles ficariam lá 70 anos, embora apareceu um falso profeta lá por nome de Ananias, que disse: não, podem ficar tranquilos que dentro de 2 anos vocês serão repatriados, vocês vão voltar para a sua terra. Face a essa falsa profecia de Ananias, Jeremias começou a incentivar o povo: não confiei em palavras de falsos profetas. Olha, vocês vão para a cidade e lá vocês vão fazer o seguinte: vocês vão casar seus filhos, vão dar seus filhos em casamento, vocês vão plantar, vocês vão colher. Jeremias estava dizendo o seguinte: vocês vão viver uma vida lá normal, porque será 70 anos. Assim é a nossa espera até eles retornarem do cativeiro babilônico. Assim é a nossa espera até a vinda de Jesus. Nós estamos plantando, de repente, não como lavrador, no sentido geral de plantar o bem, semear o bem, plantar na hora de Deus, semear na hora de Deus, no sentido geral, no sentido de não estarmos parados, inativos, inoperantes. Nesse aspecto, nós estamos agindo. Jesus vai vir? Vai, então vamos para a igreja, vamos para o culto. Jesus vai vir? Quando? Não sabemos, então vamos evangelizar, vamos orar, vamos consagrar, vamos cuidar da nossa vida, porque Jesus vai vir, mas nós não estamos parados. Nós estamos esperando, mas esperando em ação. Daí o verbo parecido, semelhante, criado a partir do verbo esperar, porque a graça nos motiva a ação. Associado ao verbo esperar, temos outro verbo que é esperançar. Esse verbo nos traz a ideia de um verbo de ação, que significa ir atrás, construir, não desistir. Então os jovens que querem casar vão continuar casando, as moças, rapazes que querem casar vão continuar casando. Quer adquirir uma casa, vai correr atrás e adquirir a casa, certo? Quer montar uma empresa, vai correr atrás, vai montar a empresa. Enquanto você espera a volta de Jesus, você está esperando, agindo, trabalhando, não deixando de cuidar dos seus negócios. E quando Jesus vier, você estiver nesse estado ativo, cuidando dos seus negócios ficarão aqui e você estará indo morar com Jesus na eternidade. E espero que você não fique com nenhum pesar pelas coisas que você vai deixar aqui. Espero que você não fique com nenhum pesar pelas coisas que você vai deixar aqui. Certo?
Espero que você não fique com nenhum pesar. Então, esperançar. Isso nos traz a ideia de ir atrás, construir, diferenciando-se de espera passiva